Olá, seja bem-vinda, seja bem-vindo ao Capital Natural, que agora também é podcast. Indústria, inovação e infraestrutura. Esse foi o tema do Capital Natural da semana passada. A primeira parte da nossa conversa foi na semana passada, ou seja, uma semana depois da COP26 terminar na Escócia. Fizemos uma cobertura especial no Band News TV, aqui no Capital Natural, no podcast, também nas nossas outras plataformas, e você pode conferir um pouco sobre a visão dos nossos convidados. Na semana passada, a gente falou como a indústria está se modificando com o passar dos anos, principalmente por conta das mudanças climáticas. Os nossos três convidados permanecem com a gente agora para falar um pouco mais sobre a COP26, que aconteceu em Glasgow, na Escócia, e a visão deles sobre os acordos assinados por lá. Mais uma vez eu recebo a Adriana Marotti, livre docente em administração e professora de produção e operações na FEA-USP, doutora em engenharia de produção pela Universidade de São Paulo, o Bruno Luque, que é diretor técnico da Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil, e Roberto Veras, diretor de sustentabilidade da Combio, uma empresa do setor de infraestrutura energética. Sejam bem-vindos, bem-vinda, Adriana, mais uma vez. Ô Bruno, eu queria começar com você perguntando como é que a COP26 foi vista pelo setor agropecuário brasileiro. Bem, eu acho que avançou muito, né, nas negociações comparado às últimas COPs. Nós tivemos alguns posicionamentos do governo que realmente mostraram que o Brasil realmente ele é um protagonista nas discussões de clima, né, assumimos as questões, reduzimos a questão do desmatamento, o tempo de desmatamento legal de 2030 para 2028, né, assinamos o acordo do mercado para redução de emissões de metano também, junto a alguns países, enfim, reduzimos a neutralidade para 2050. Então o Brasil deu demonstrações que realmente ele vai realmente tratar essa questão climática com relevância que ela merece, né? Tivemos avanço na questão do crédito de carbono, a gente ainda não teve os detalhes, né, de como realmente vai funcionar, mas eu acho que pelo menos já foi um grande passo frente às outras COPs, que a gente não conseguiu avançar muito nesse tópico. E a questão do financiamento, que eu acho que dos países desenvolvidos, né, para os países em desenvolvimento, que eu acho que foi o principal ponto que não avançou, e é algo que realmente preocupa, porque é a forma, né, com recurso, que a gente vai conseguir fazer que essas ações do clima ganhem mais força. Do lado do setor agropecuário, nós tivemos a oportunidade de levar produtores, né, tanto para Glasgow, como aqui também, fazendo uma transmissão virtual, né, onde eles puderam demonstrar aquilo que nós fazemos rotineiramente, né, uma agricultura e uma pecuária sustentável. Conseguimos interagir com outros países também, em Glasgow, para discutir essas ações, de como, né, avançar. Mas acho que um ponto que realmente tem que ficar, vamos dizer assim, que é uma grande oportunidade para o Brasil, né? Isso é sem dúvida. Nós já temos uma matriz energética mais limpa comparada ao resto do mundo, temos uma agricultura sustentável. O presidente da COP esteve no Brasil, né, alguns meses antes da COP e viu um projeto na prática da integração lavoura, pecuária, floresta, né, onde isso tem ganhado escala no Brasil a cada ano. Falou que aquele era o modelo que ele gostaria que o Brasil levasse, né, para o mundo. E aí foi onde o governo anunciou, né, o programa ABC+, que é um programa de tecnologias sustentáveis, né, que já existia, antes era o programa ABC, que envolvia plantio direto, recuperação de pastagens, aproveitamento de dejetos, tratamento de dejetos, né, fixação biológica de nitrogênio, plantio direto, né, a produção de florestas. E nesse ABC+, que foi anunciado na COP, entrou também a irrigação, o confinamento e a produção de bioinsumos. Então, nossas metas no ABC+, foi umas metas mais ousadas que foi apresentada na COP no setor agropecuário. Nós colocamos ali uma meta de redução, né, de 1 bilhão, né, de equivalente CO2. Isso é praticamente 8 vezes maior do que foi apresentado, né, no programa ABC inicial, que nós cumprimos e atingimos essa meta em 115%. Né? Conseguimos que o Brasil atingisse com essas tecnologias do setor agropecuário. Então, acho que o Brasil tem condições, né? O que o setor coloca como preocupação são questões de tempo, né? O produtor vem fazendo isso, mas são tecnologias que custam caro, né? Ele tem um desembolso maior e o ABC deu certo porque nós tínhamos um programa de crédito associado ao ABC. Além da tecnologia que foi desenvolvida, da assistência técnica que o Senar fez junto às propriedades rurais, orientando o produtor na prática, teve uma linha de crédito, que, inclusive nesse plano agrícola, foi disponibilizado os maiores recursos, de 5 bilhões, né, de reais, para que os produtores pudessem tomar esse crédito, né, a juros menores que o de mercado, para poder implementar essas tecnologias. Então, toda essa questão de tempo que o acordo do clima exige, a nossa preocupação maior é que o produtor brasileiro já entendeu e já pratica isso.
Só que para ganhar velocidade, a questão do crédito ela é necessária. E como a questão do financiamento não avançou, é uma preocupação que nós temos, porque senão vai ficar muito no discurso. Nós temos a pesquisa ao nosso lado, temos produtores aptos a implementar e estão implementando, só que na velocidade de acordo com o que o mercado permite, de acordo com o recurso que ele tem permite. Então, acho que a questão do financiamento seria um ponto aí que nós colocamos como algo que foi frustrante na COP, frente a outros ganhos que realmente surpreendeu, como eu falei, do mercado de carbono, né, e as metas que o Brasil assumiu nessa COP. Quer dizer, não é uma falta de conscientização, e sim uma falta de tempo mesmo e alto valor agregado para conseguir colocar isso em prática, né? É muito mais uma questão de recurso, né? Porque como o prazo da anterior foi mais longo, teve o crédito, teve a tecnologia, teve a assistência técnica, e ao longo do tempo nós conseguimos implementar, né? Agora, como há uma urgência em prazos mais curtos, né? A questão do metano, a gente não sabe como vai funcionar, né? O Brasil tem tecnologias, além dessas que eu citei, do ponto de vista nutricional. Eu posso fornecer alimentos para o animal que funciona como se fosse um sal de frutas, um tamponante, né, dentro desse rumen, que ajuda ele a emitir menos metano. Só que é extremamente elevado o custo disso. E, primeiro, nós conseguimos mensurar as propriedades que estão usando isso hoje. Tem muito produtor que já tem escala maior e consegue utilizar. Mas eu não tenho ainda uma mensuração de quantos são. Então, eu preciso criar mecanismos de mensuração e de promoção para aqueles que ainda não utilizam por causa do custo, que eles possam utilizar também. Então, a questão do financiamento ela é muito importante, né? O Brasil já tem dado a contribuição dele sozinho, através, como eu falei, do plano agrícola. Só que para a gente ganhar escala, a gente realmente precisa buscar recursos internacionais. Adriana, bem-vinda ao Capital Natural mais uma vez. A COP26 para você foi uma frustração ou foi algo já esperado? Olha, eu acho que eu posso dizer que ela foi uma frustração como esperada. Eu acho que nesse nível de discussão diplomática entre diferentes países, com muitos diferentes objetivos e interesses, eu acho que é um consenso possível. Mas, na minha visão, eu acho que ainda é muito pouco e muito tarde. Eu acredito que vários países, inclusive o Brasil, o sistema produtivo brasileiro como um todo, tanto a agricultura, a pecuária, a indústria, o próprio governo, não se deu conta ainda do impacto nas nossas vidas das mudanças climáticas. Eu vejo com muita preocupação as políticas do governo agora que estão retrocedendo. Eu vejo com preocupação aí o avanço do desmatamento em áreas de cerrado, da Amazônia, e os impactos que isso trazem sobre o clima. E também é óbvio, nas cidades, quando a gente pensa, em termos de emissões, em termos de mobilidade, que é o que eu mais estudo, eu acho que existe uma certa, como posso dizer assim, uma certa sensação de estabilidade, uma falta de senso de urgência e da discussão realmente da mudança da nossa matriz econômica mesmo, do pensamento do paradigma econômico, quando a gente fala em economia circular, em uso de energias renováveis, em uma agricultura mais sustentável. O Bruno mesmo comentou que tecnologia, disposição existe, mas eu ainda vejo muito pouco avanço. Eu acredito que para mudança realmente, para uma transição para um modelo muito mais sustentável de produção e consumo, a gente necessita de uma mudança muito forte dos modelos de negócio como existem. Por exemplo, quando a gente fala hoje em distribuição, em produção e distribuição, de vários setores, tá, da economia, a gente tem uma noção ainda de uma produção que necessita de uma escala, que geralmente precisa de grandes empresas que consomem muitos recursos e, obviamente, para você fazer a distribuição disso, você depende de uma rede logística
que acaba tendo impactos também em termos de emissão, de consumo de recursos. Talvez imaginar redes de produção mais locais, menos dependentes de cadeias globais, você diminui os impactos em termos de transporte, de consumo de energia, de combustíveis. Então, eu acredito que para o futuro, para a gente conseguir atingir realmente a meta de redução tanto de CO2 quanto metano e outros, a gente vai precisar de uma mudança muito profunda nos modelos de produção e de consumo, que eu não vejo até agora um engajamento realmente forte das economias, tanto desenvolvidas quanto dos países emergentes. Roberto, bem-vindo. Você também compartilha dessa visão sobre a COP26? Eu acredito que a COP ela trouxe essa sensação um pouco de copo meio cheio ou copo meio vazio, né? Eu acho que algumas coisas boas vieram, né? Pela primeira vez o combustível fóssil está sendo mencionado como uma causa, mas ao mesmo tempo China e Índia, aos 48 do segundo tempo, alegarem que eles não conseguem fazer um phase out e sim apenas um phase down, é um pouco frustrante. Eu acho que o Brasil, ele me surpreendeu até um pouco, dado que a gente vinha vendo ultimamente, né? Então ele larga a COP com uma promessa muito ousada, né, de reduzir 50% de CO2, 30% de metano e zerar desmatamento legal até 2028. E ele encerrou também bem a COP porque ele participou na elaboração do artigo 6, que avançou, né, foi aprovado. Então, o Brasil teve uma participação direta aí na constituição do mercado de carbono global. No entanto, eu acho que o Brasil ele tem um desafio diferente dos outros grandes poluidores, né, Rússia, China, Estados Unidos, Índia e Indonésia. O Brasil tem 30% das suas emissões vinda de fóssil e 70% vindo de uso de solo, ou seja, reflorestamento, desmatamento, agricultura e outros usos de solo. Então, ao passo que a transição energética nesses países que eu mencionei resolve 70% do problema, no Brasil a gente vai resolver só 30%, e aí os outros 70% a gente vai ter que mexer necessariamente no pilar principal da nossa economia, que é o agronegócio. Então a gente vai ter que olhar para agriculturas mais sustentáveis, reformas agrárias, economias regenerativas. Então a gente vai ter que mexer um pouco nessa ferida, né, de como a gente se organiza para produzir alimento, como a gente trata o uso de solo no Brasil para conseguir cumprir as nossas metas. Então, ao mesmo tempo que eu fico feliz com a meta proposta pelo governo, me preocupa um pouco como a gente vai se estruturar para atingir essas metas, dado que a gente vai ter que reformular essa lógica produtiva, que hoje é o nosso principal pilar econômico. Pegando carona nessa sua fala, Roberto, e voltando a um tema que o Bruno abordou, mercado de carbono, o BNDES está lançando uma linha de crédito sobre isso, promete ser um call, ou seja, uma chamada para o mercado poder levar isso mais a sério. Quero ouvi-lo sobre isso. Adriana, por favor, primeiro, como é que você observa essa movimentação do BNDES? Eu vejo com bons olhos. Eu acredito que sem realmente incentivos, do ponto de vista assim, de financiamento, de governo, fica difícil para o próprio setor industrial ou agrícola, enfim, ter recursos próprios para conseguir implementar esse tipo de política. Eu acredito que o Brasil pode se beneficiar muito, como ele sempre foi um país que teve um balanço positivo, né? A gente tem um potencial de exploração de energias renováveis muito grande.
Então, eu acredito que isso possa dar um impulso para o desenvolvimento de negócios e tecnologias que explorem ainda mais esse tipo de mercado, né, de venda de crédito de carbono. Pode ser um incentivo para manter floresta em pé, para preservação de áreas de matas ciliares e de recursos hídricos. Eu vejo isso com muito bons olhos. Eu acredito que esse é um caminho importante. Roberto, por favor. Eu acho que está mais do que na hora, né, da gente ter regras mais claras do mercado de carbono, né? Então, vejo com muitos bons olhos também essa iniciativa do BNDES. Acho que falta aqui talvez o Brasil criar um standard próprio, mecanismos de geração, verificação e auditoria próprios de crédito de carbono e principalmente no que diz respeito aos créditos oriundos de áreas de preservação. Então, acho que o Brasil está aqui com essa ação principal, né, de ter essa gestão de desmatamento. Então, eu acho que o Brasil precisa se estruturar, né? Então, a gente precisa ver ainda como é que a gente vai ter esse mercado regulado jurisdicional aqui dentro do Brasil e, eventualmente, estándares voluntários, né? Então, acho que a gente está bem atrasado em relação a isso. Países aí como Estados Unidos e Canadá estão olhando para isso faz 20 anos. A China já começou a ter o seu mercado próprio, jurisdicional, e o Brasil tem a faca e o queijo na mão, mas está um pouco atrasado. Então, me preocupa um pouco como que a gente vai se posicionar, dada a urgência que a gente tem que tomar essas atitudes. E Bruno, por favor. Bem, como eu falei, da questão do financiamento, ela é extremamente importante, né? Dentro das linhas de crédito que o governo coloca à disposição do produtor rural, que é a linha ABC, né, como eu falei, ela foi importantíssima para a gente conseguir evoluir nessas práticas sustentáveis, né, que eu citei anteriormente, e que o produtor fez conforme o tempo dele. Nós temos alguns projetos do Senar, né, junto ao Banco Mundial, por exemplo, que nós conseguimos assistir, né, grupos de produtores, em torno de 5 mil no Centro-Oeste, onde para cada R$1 que nós investimos no projeto, em orientação técnica, o produtor investiu de 7 a 8, né, com ele reformando a pastagem, ele melhorando o processo produtivo. É o que eu falei, questões que levam tempo. Então, todo tipo de financiamento que nós tivermos, e aí a gente fala também, tem os green bonds que nós temos discutido, como adequar essas metodologias internacionais à agricultura tropical, que é algo que a gente tem que vender lá fora. Nós temos um sistema produtivo diferente do mundo. Aqui o produtor é obrigado a manter na propriedade entre 20% a 80% numa área intocável, né, de floresta, de área de proteção permanente, coisa que não existe no resto do mundo. Quando eu exporto um grão de soja, que é uma commodity, essa commodity brasileira tem um valor agregado ambiental que os outros países não têm, porque eu vou inserir nesse processo produtivo, além de práticas sustentáveis, uma área de reserva legal, uma APP, que o resto do mundo não tem por obrigação, como nós temos aqui no Brasil, né? Então, acho que nesse contexto, né, o mercado financeiro, saindo um pouco do crédito rural oficial, já tem sinalizado, né, que quer realmente práticas mais sustentáveis. O produtor tem, em grande parte, né, já desenvolvido isso, e outros têm vontade, mas falta o recurso. O que nós precisamos é realmente criar mecanismos auditáveis para dar toda essa segurança que o mercado financeiro precisa para a gente ampliar, né, vamos dizer assim, a captação desses recursos, né? Isso está claro, o mercado financeiro tem conversado com o setor, a cada vez tem criado aí os títulos do agro, né, como eu falei, outras formas de captar recursos de uma forma diferente da tradicional, e desde o pequeno ao médio produtor. Lógico, o pequeno, né, sendo trabalhado através de cooperativas, né, de revendas de insumos que podem fazer a captação desses títulos, né? Enfim, então está sendo trabalhado, né? Agora, como eu falei, como o país assumiu o compromisso, e alguns deles vai ser descrito ainda, como a questão do metano, então isso tem um tempo curto, né? Talvez a gente esperar que esse mercado se desenvolva com o tempo que a gente observa, talvez seria interessante realmente os países que têm condições, como é o objetivo da COP, do financiamento, né, a gente ter esses recursos disponíveis para aqueles que já estão na frente, como é o caso do Brasil, né? Como foi colocado, nós temos uma vantagem competitiva muito grande frente a outros países que ainda precisam desenvolver modelos adequados ao processo produtivo. Aqui nós já temos isso pronto e implantado em alguma escala,
né? Agora, para ganhar velocidade e atingir um número maior de produtores, sem sombra de dúvida, né, o financiamento é um pilar importante nesse contexto. E o projeto ABC, como é que ele era antes e como é que ele foi se modificando ao longo do tempo, Bruno? Bem, o ABC ele foi elencado, né, foi um grupo de pesquisadores da Embrapa, de várias universidades do Brasil, né, que junto com o governo federal estabeleceu 6 tecnologias principais, né, tanto da agricultura como pecuária, que eu já citei, né, a fixação biológica de nitrogênio, né, o plantio direto, que é onde você aumenta a cobertura de matéria orgânica no solo, integração lavoura, pecuária, floresta, aproveitamento de resíduos, né, tratamento de resíduos, enfim. Nesse plano ABC+, que foi lançado agora esse ano, foi incorporado tecnologias como irrigação, como eu falei, o Brasil é um dos países que tem o maior potencial de recursos hídricos do mundo. E a gente utiliza muito pouco, né, para a produção de alimentos. Né? Utilizamos aí, como eu falei, 8 milhões de hectares, né, frente a basicamente 80 só da agricultura. Né? Se a gente entrar com a pecuária, é um pouco mais. Então, a irrigação ela pode, né, otimizar a produtividade por área, né, coisa que o Roberto estava citando, né, desse modelo produtivo, né, que nós vamos ter que cada vez ser mais eficiente. Então, a irrigação pode ser uma dessas tecnologias. O uso de bioinsumos, onde o Brasil já é campeão em número de registros, né, de bioinsumos, também pode ganhar escala. Precisam ser aprovados alguns projetos de lei para que isso também avance, né, do ponto de vista da produção primária. Enfim, né, e o próprio confinamento, a terminação a pasto, que você consegue aí reduzir a idade ao abate desses animais, emitindo menos, né, CO2 equivalente por quilo de carne produzido. Né? Então, essas tecnologias, o Brasil hoje ele consegue dominar muito bem, e como o próprio presidente da COP teve aqui falou, nós somos referências e podemos vender isso para o mundo. Né? Lógico, temos problemas, a questão do desmatamento legal é algo que impacta diretamente no setor, onde grande parte nem é culpa dele. Né? De acordo com os dados que nós temos aí, praticamente 1 a 2% teria esse desmatamento legal e ninguém defende que seja aplicadas sanções da lei nesse tipo de empresário. Só que nós temos aí um grupo muito maior, né, que está fora dessa categoria da produção agrária, né, que aí acaba manchando a imagem do setor. Né? Isso passa para o setor, sendo que a nossa parte positiva é muito maior que nossos problemas. Lógico que nós não estamos alheios, né? Ninguém quer cobrir o sol com a peneira. Nós temos problemas e queremos tratar deles. Só que a gente acredita que problema a gente trata em casa. Né? Nós temos o cadastro ambiental rural, que o produtor aderiu, né? E hoje o governo precisa analisar justamente para saber aqueles produtores que têm passível e por lei querem recuperar, como eles vão recuperar. Então ele precisa de ter uma autorização para fazer isso. Ele não pode fazer da cabeça dele. Só que esse cadastro não foi analisado ainda. Só que isso não é algo que eu vou levar para uma COP para colocar meus problemas para o resto do mundo. Pelo contrário, né? Eu tenho esses problemas e já estou trabalhando internamente para tratar deles aqui. Eu tenho muito mais aspectos positivos, onde eu posso atrair financiamentos para essa agricultura mais sustentável, que aí acho que foi o papel que nós tentamos fazer nessa COP, né? Buscar realmente esses modelos referências, inclusive sinergia com outros países que não assinaram alguns dos acordos que nós assinamos, mas que estão investindo pesadamente em pesquisa, fazendo diferente do Brasil, né, investindo em pesquisa para mitigação, visto que eles não têm o volume que nós temos aqui hoje. Gente, quero antes de encerrar esse programa, projetar o futuro que a gente vai ter a partir da COP26 e dos acordos assinados. Adriano, você estuda o setor de mobilidade. O que você observa no seu setor para daqui a alguns anos? Olha, no setor de mobilidade, o que a gente enxerga, eu acho que é um aumento da responsabilidade das montadoras pelo seu produto. Ou seja, dos impactos que esse produto, que os automóveis trazem, não só em termos de emissões, mas também do impacto na sociedade como um todo. Então, a gente enxerga as principais montadoras, ou elas, ou outras empresas de fora até do setor, investindo em novas tecnologias, não só no automóvel, no produto em si, mas nesse ecossistema de mobilidade, integrando o transporte público, bicicleta, a pé, melhorando a vida das cidades, na integração como, por exemplo, tem projetos hoje já de veículos conectados, onde você consegue conectar, por exemplo, o veículo elétrico à rede elétrica, onde esse veículo ele é monitorado também remotamente para redução de acidentes, para redução de velocidade,
para uma direção mais segura por idosos, com pessoas de deficiência, por exemplo. Então, eu acho que existe uma transição para um modelo de mobilidade mais sustentável. É claro que é um caminho que não é isento de dificuldades, de problemas, de volta para trás, às vezes, que a gente vê nesse meio do caminho, por exemplo, existe essa direção forte para eletrificação, mas ainda é uma eletrificação dentro do modelo de produção atual. Você cria, até em alguns lugares, muitos autores falam de um congestionamento verde. Você acaba tendo só uma substituição do modelo de transporte individual, através de automóvel, ou de caminhões, ou de ônibus, por uma outra solução elétrica que emite menos, mas você ainda tem esses problemas. Então você vê essa preocupação entrando hoje na indústria, na regulação, e eu acredito que isso ganha atração no mundo. Eu acho que é importante as regulações europeias e norte-americanas. O novo governo, do governo Biden trouxe essa pauta novamente na mesa nos Estados Unidos, o que acaba puxando a cadeia no mundo todo. A China também, que hoje já é o maior fabricante de automóveis, ela aponta nessa direção desses veículos de maior conteúdo tecnológico, mais seguros, conectados, elétricos. Então, acredito que é uma oportunidade que o Brasil não pode deixar de passar. A gente já meio que perdeu um pouco o bonde da eletrificação, mas nós temos essas oportunidades de como desenvolver. Acredito que biocombustíveis, o etanol, ainda a gente insiste nisso, mas é uma solução que é adequada à realidade brasileira. E funciona bem, e acredito que pode funcionar muito melhor se receber investimentos e se receber incentivos. Então eu vejo que existe uma trajetória positiva que pode ser explorada. Agora, a gente precisa determinar, como sociedade, qual o ritmo realmente que a gente quer e o ritmo que a gente precisa dessas mudanças. E também não só, outro ponto importante de mobilidade, não só esse impacto do automóvel durante sua vida e até no fim da vida útil do automóvel. O que a gente faz com o automóvel em final de vida útil, com os resíduos dele? Hoje, aqui no Brasil, a gente tem muito pouco avanço na legislação sobre reciclagem e destinação correta de automóveis. Aço a gente consegue ainda reciclar bastante, mas outros tipos de peças que existem hoje no automóvel, como plásticos, vidro, alumínio, outros fluidos que estão ali no veículo que são bastante poluentes, acabam poluindo, acabam, sendo dispostos de uma maneira não ambientalmente correta. E aí a gente tem também uma outra oportunidade de criação de muitos negócios de desenvolvimento tecnológico também, em como reaproveitar esses resíduos da cadeia toda automotiva. Eu acredito que a gente tem oportunidades aí, investindo em ciência, em inovação, eu acho que é positivo. Rapidamente, para a gente encerrar, por favor, Bruno e depois o Roberto. Bem, eu acho que, como a Adriana disse, um ponto principal falando do agronegócio é que a ciência vai continuar ditando, acho que, as modificações do setor, as adequações. Então, nós crescemos em função da pesquisa e vamos continuar, né, gerando alimentos para o Brasil e para o mundo com base em ciência. E acredito que, em função desse crescimento do setor ter sido muito rápido, em coisa de 50 anos, ainda falta muito, acho, do próprio brasileiro conhecer um pouco mais o modelo produtivo que vem sendo implementado nos últimos anos. Por exemplo, eu não preciso parar de comer carne para favorecer o meio ambiente. Eu consigo comer uma carne produzida de forma sustentável, que já é produzida no Brasil hoje. Então, esse conhecimento passa, inclusive, por uma comunicação melhor
interna, né, do produtor rural com a sociedade, né, de conhecer melhor, e o próprio setor agropecuário ser parte da solução das mitigações que nós estamos aí pactuando com o mundo, né, como a gente citou a COP e outros acordos internacionais. Então, acredito que o setor ele pode continuar gerando divisas para o país, ajudando do ponto de vista social e, sem sombra de dúvida, também do ponto de vista ambiental, né? Então, para isso, a ciência vai ser o nosso pilar principal e nossa comunicação precisa ser melhor internalizada, né, e melhorada para que realmente a população se sinta parte de tudo isso. Roberto, por favor. Eu acho que olhando sob o ponto de vista de evolução de geração de energia, infraestrutura, indústria, a gente tem alguns dados animadores. Então, em 2015, quando o Acordo de Paris foi assinado, em apenas 1% do mundo você tinha energia solar e eólica mais barata do que a opção fóssil. Hoje, 6 anos depois, você já tem quase metade do mundo a opção solar e eólica mais competitiva do que a opção fóssil. A gente já vê isso refletindo nos leilões, né? Hoje a gente já tem leilões da ANEEL, onde o preço da energia eólica e solar já está bem competitivo, né? Então, eu acho que a gente evoluiu rápido nesses últimos anos e agora a gente está com a cabeça toda olhando para isso, né? Você vê que a gente explora petróleo e utiliza ele como combustível há 150 anos. Então, você tem todo um capital intelectual empenhado, P&D empenhado em desenvolver as melhores formas e as formas mais baratas de gerar energia elétrica ou energia térmica com combustíveis fósseis, e a gente não tem esse mesmo tempo de maturidade, capital intelectual empenhado ao longo dos anos nos vários países para as opções solares, eólicas, geotérmicas, etc. Né? Então, eu acho que agora a atenção está voltada muito para essas novas formas de gerar energia, e eu acho que nessa década, que é a década da contagem regressiva até 2030, eu acho que a gente vai ver essas tecnologias ficarem cada vez mais baratas, mais eficientes, então dá um pouco dá uma certa esperança, né? Olhando para o que a Combil faz especificamente, que é gerar energia térmica, a gente está falando massa. E aí acho que o grande aspecto de inovação é usar o potencial produtivo agrícola do Brasil, pegar todos esses resíduos que a gente gera e hoje em dia não tem finalidade energética e desenvolver formas de transformar isso em combustíveis. Então a Combil está muito atuante nessa etapa aqui dessa cadeia, né, onde a gente está buscando resíduos oriundos das atividades agrícolas para viabilizar isso enquanto combustível para a geração de energia térmica. Quero agradecer muito a Adriana Marotti, livre-docente em administração e professora de produção e operações na FEA USP, doutora em engenharia de produção pela Universidade de São Paulo, o Bruno Luque, diretor técnico da Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil, e o Roberto Veras, diretor de sustentabilidade da Combio, que é uma empresa do setor de infraestrutura energética. E claro, você que nos acompanha no podcast ou na tela do Band News TV, ou até mesmo nas nossas plataformas digitais, o YouTube, por exemplo, tem um Capital Natural para você poder acompanhar. Excelente semana pela frente e até a próxima semana.